Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje trago mais um vídeo para vocês do professor Olavo. Verifique sua inscrição, deixe o like se você gostou do vídeo e comente abaixo o que você achou, tá bom? A primeira disciplina de pensamento, não só de pensamento, mas de pensamento, de percepção e de expressão que você deve adquirir é a sua própria língua. Começando a língua é um fenômeno complexo, tem várias camadas. A primeira camada é, evidentemente, a camada sonora. Você começa ouvindo a sua língua, né? E é necessário que a criança adquira, vamos dizer, o domínio de toda a riqueza sonora da sua língua e se exercite em expressar a sua experiência, os seus sentimentos, seus desejos, as suas percepções com as sonoridades da língua. Ora, que criança brasileira recebeu isso? Por exemplo, no mundo anglo-saxônico existe toda uma tradição do que eles chamam nursery rhymes. Nursery é o lugar onde se cuida dos bebês. Então seria, não sei como seria o equivalente em português. Berçário. Rimas do berçário. Né? Rimas da creche. Tá certo? E praticamente todo escritor inglês ou americano escreveu pelo menos uma ou duas coleções de nursery rhymes. Então a tradição disso é um negócio oceânico, avassalador, não termina mais. Praticamente toda criança americana tem pelo menos um pouquinho disso. Vou dizer, a mais burra recebeu um pouquinho disso quando é criança. Quando eu olho para a educação doméstica brasileira, não tem nada disso. Que mãe que você conhece que passa a hora lendo poesias para os seus filhos? Não tem. Então você já tem a privação cultural desde casa. Você vê que quando o sujeito fala, o sujeito é analfabeto, aquela expressão. Foi o Carlos Lacerda que inventou essa expressão. O sujeito é analfabeto, ou o Carlos Lacerda ou o Nelson Rodrigues, não lembro. Analfabeto de pai e mãe. Tem toda a razão. Quer dizer, ele recebeu o analfabetismo como uma herança cultural. Mas se não pegaram nem a riqueza sonora da língua, então o que acontece? Acontece o que está acontecendo hoje. Eu vejo, por exemplo, muitos jovens poetas aparecendo. E, às vezes, eles têm uma inventividade de imagens fantásticas. São umas imagens muito fortes que usam. Né? Bonitas mesmo. Mas não tem o menor sentido, não tem ouvido para a língua. Então, vamos dizer, a métrica que os caras usam é totalmente deficiente. É horrível. Eles não percebem que a coisa está soando mal. Às vezes o que querem fazer a métrica contando no dedo só. Né? Mas a métrica não depende de contar no dedo, depende do ouvido. Né? Às vezes, certas junções de sílabas, né, que aritmeticamente são duas sílabas, ou uma sílaba. Se aritmeticamente são duas, às vezes vale a pena contar como se fosse uma. E se aritmeticamente é uma, às vezes vale a pena contar como se fosse duas, porque o ouvido é soberano. O ouvido é que decide. E nisso aí o velho Bruno Tolentino jamais falhava. Né? Tinha um ouvido terrível. Ele sempre sabia essa coisa ia dar o efeito musical que ele queria ou não. Né? O que aconteceu com esses jovens poetas? Eles foram privados daquela primeira, vamos dizer, educação literária infantil, não desenvolveram o senso da sonoridade do idioma, porém mais tarde começaram a ler poesia, leram Fernando Pessoa, leram Terra Quental, Camões, Carlos Drummond de Andrade, etc, etc. Então eles pegaram estruturas mais complexas que estão nessas obras, mas não pegaram a base sonora. Então eles estão no mesmo problema que eu. Eles adquiriram uma educação superior, mas está faltando a base infantil. E às vezes é muito humilhante você dizer, puxa vida, estou eu aqui escrevendo sonetos, ódes, poemas épicos, etc, etc. E eu não tenho senso auditivo do idioma. Então tem que voltar lá para trás e começar, né, recitando Batatinha quando nasce. Lamentavelmente, eu mesmo tive essa experiência. Estou falando aos 30 anos. Graças aos manuais do Júlio Paiô, né, eu percebi que eu era um ignorante completo, porque eu só tinha a parte de cima. Mas como faltava, vamos dizer, aquela base material da experiência imediata, o que eu estava falando era artificial, era postiço no fundo. E eu tive que voltar atrás e começar de novo a fazer, né, exercícios de descrição. Teria feito, vamos dizer, na escola até primária. Então, no tempo que eu fiz escola primária, ainda tinha um pouco de descrição. Eu vejo que aqui nos Estados Unidos a escola ainda cuida mais disso. Eles exigem mais disso aí do aluno.
mas muito mais do que no Brasil. Então, de algum modo, o sujeito vai ter que aprender a se explicar. Eu vi assim, por exemplo, fazer uma redação sobre, sei lá, como passei o fim de semana, ou meu cachorro, tá entendendo? Era uma coisa muito importante, que eu estava ali querendo escrever coisas sobre Platão e Aristóteles e tal, mas que eu não sabia falar do meu cachorro. Então, era evidentemente um mundo descarnado, um mundo sem fundamento existencial, sem realidade, um mundo só de formas. Então, graças ao abençoado Júlio Paiô, eu percebi que tinha que voltar atrás. E, evidentemente, se eu faço uma recomendação dessa a um jovem poeta brasileiro, ele vai ficar ofendidíssimo. Eu digo, mas olha, esta ofensa pode salvar a sua vida, meu filho. Se você aceitar o que eu estou dizendo, você pode vir a ser um grande poeta. Fora disso, você vai ser tipo como Chico Buarque de Holanda, né? Só combinações de sons sem nenhum fundamento da experiência, tudo imitativo. Não só você vai escrever assim, mas você vai ler assim também. Pior ainda é que dentro da formação assim adquirida, quando você subir para os domínios superiores da alta cultura, né, quiser desenvolver demonstrações lógicas, você vai cair num formalismo tão sufocante e tão vazio que somente um masoquista lerá o que você escreveu.